Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso comentário bíblico do dia. Hoje nós temos mais uma porção da palavra de Deus para compartilhar com você e, como em todos os outros comentários, eu espero que esse seja uma grande bênção de Deus para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. É isso que vamos estar fazendo nos próximos instantes. Hoje eu quero conversar com você ou comentar com você sobre o caminho de Jesus para vencermos o homicídio espiritual e social. Jesus Cristo nunca quis que tragédia de sorte alguma nos acontecesse, nos ocorresse. Para isso, ele nos deu uma orientação muito importante. Essa orientação dele foi que todos nós, a um só tempo, olhássemos a sua palavra, conhecêssemos a sua vontade e fizéssemos aquilo que é agradável ao Senhor. Por isso ele deixou para nós algumas orientações de como a gente pode vencer essa prática do homicídio espiritual e social, e eu vou estar explicando na sequência no decorrer do estudo. Por agora eu já quero começar agradecendo ao Matheus Silva, que está nos acompanhando, o Herbert Pereira, que também está nos assistindo nesse momento, o Francisco Pinho também, enfim, todos vocês que estão se chegando, nos acompanhando, Nazaré Leonardo, seja muitíssimo bem-vinda aqui ao nosso comentário bíblico, irmão Josafá Nascimento, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, todas as manhãs nos acompanhando neste comentário bíblico. Essa jornada nós vamos chegar até Apocalipse, eu acredito que esse ano nós vamos avançar bem, não vai dar para a gente chegar em Apocalipse, mas nós vamos fazer muitos comentários bem interessantes dentro da palavra de Deus. E agora, sem mais delongas, vamos partir para nosso texto. Nós vamos estudar hoje Mateus capítulo 5, os versículos de 21 a 26. É onde nós iremos estudar hoje na palavra de Deus. E eu quero chamar a sua atenção para o que nós vamos fazer nos próximos instantes, certo? Deixe bem aberta aí a sua mente, o seu coração para receber a palavra de Deus. Deixa eu só ajeitar aqui rapidinho. Eu acho que não vai dar certo. Pronto. Certo. Obrigado. Então veja só, vamos ler a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 21, diz o seguinte: Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito ao julgamento? Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Vamos então começar comentando esta parte das Escrituras Sagradas, certo? Veja algo muito importante que eu quero compartilhar com você. Antônio Carlos, seja bem-vindo ao nosso comentário bíblico nessa transmissão. Primeira coisa que eu quero trazer para você é porque eu nunca pego o mesmo tema que aparece como sugestão. Por exemplo, na minha Bíblia diz: Jesus completa o que foi dito aos antigos do homicídio, ou acerca do homicídio. O tema que eu trago é caminhos de Jesus para vencer o homicídio espiritual e social. Eu costumo fazer isso para que fique uma análise ou um comentário a partir daquela observação ou daquela visão que o Senhor tem me dado a partir do texto sagrado, mas sendo muito fiel ao que está escrito sem deturpar qualquer das partes, certo? Por isso eu procuro sempre escolher um tema próprio. Se em algum momento o tema que me parecer mais justo para a situação foi esse que aparece como sugestão aí nesses títulos, essas epígrafes, aí eu adotarei. Mas vamos lá, a primeira coisa, nos versículos 21 e 22, o que nós estamos vendo nosso Senhor Jesus fazendo é nos dando uma noção de como era que acontecia. No passado, quando alguém cometia algum homicídio, essa pessoa ia a julgamento. Por que essa pessoa não era de imediato morta? Porque dentro da cultura judaica havia homicídios que eram justificáveis e havia homicídios que eram injustificáveis. Na lei, alguns homicídios eram justificáveis e outros eram injustificáveis. Os justificáveis não recebiam nomes de
homicídio, mas simplesmente de execução da sentença de Deus. Imagine o seguinte, uma pessoa foi surpreendida em adultério, então alguém o matou lá onde pegou por conta daquele erro. Marisa Rodrigues, seja bem-vinda ao nosso comentário bíblico. Aqui, então vamos prosseguir. Então, a pessoa matou alguém que cometeu algum pecado e que na lei dava uma sentença de morte. Então, esses casos ainda ia para um julgamento para saber se a pessoa realmente foi justa ao fazer aquilo ou não foi, certo? Então, por essa razão é que não se aplicava de início a pena de morte para quem matava na lei, porque lá era olho por olho e dente por dente. Só que esse olho por olho e dente por dente era em questões, como nós vamos ver na sequência do texto aqui, era em questão de relacionamentos pacífico e harmônico, porque na guerra a ordem era para matar, mas quando você estava na guerra e matasse alguém, não era considerado um homicídio. Por quê? Ali você estava executando a justiça de Deus, de acordo com aquilo que está escrito na antiga aliança. Outra coisa, se uma pessoa entrasse na minha casa para roubar, entrar na minha casa para roubar ou à noite para fazer algum mal à minha família, e aí eu matar essa pessoa que está fazendo isso, de acordo com a lei, se eu não vi o rosto da pessoa, não tive reconhecimento da pessoa, eu estava justificado. Ronaldo Souza, meu cunhado, seja bem-vindo ao nosso comentário bíblico. Então a pessoa entrou na minha casa, veio roubar ou veio fazer algum mal à minha família. Então eu, para defender minha família, eu mato esse indivíduo. Então, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a lei de Deus, eu não sou homicida. Por quê? Porque ali, na verdade, eu protegi, eu guardei a minha casa. Silvano Quinto Gomes, seja bem-vindo ao nosso comentário bíblico, em nome de Jesus. Então, nesse aspecto, não era homicídio, mas era ação em legítima defesa. Uma outra coisa também é quando você olha para a realidade do Antigo Testamento, o que não era considerado suicídio, que é uma espécie de homicídio contra si próprio. Quando eu vou para a guerra e eu me coloco à disposição de defesa do meu Deus e do meu povo, veja, eu estou falando do Antigo Testamento, não estou falando da Nova Aliança, tá? Então eu me coloco em defesa do meu povo e lá eu vou para a guerra e eu acabo levando a pior, porque eu vou guerrear contra milhares e eu sei que eu não tenho nenhuma chance de vencer. Então eu sou morto. Isso foi um suicídio? Não foi um suicídio. Essa foi uma que chamaríamos de ação heróica. E nesse sentido eu não fui lá para me matar, mas eu fui lá para defender ao meu povo, a minha gente e a minha fé. Isso nós estamos falando de uma análise a partir da visão do Antigo Testamento. Jesus Cristo veio e disse: vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Não matarás? Aí ele agora começa a dizer: eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão. Primeira coisa, aquele mandamento do não matarás, ali ele estava estritamente relacionado ao dia a dia da comunidade do povo de Deus. O povo de Deus vivendo entre o povo de Deus. Não podia haver homicídio entre o povo de Deus, porque eram irmãos e um partilhava da vida do outro e tinha o mesmo Deus. Então, as suas relações, apesar de há momentos de discordância, como toda relação há, o relacionamento marido e mulher, irmão com irmão, sempre há aquele momento de atrito e que as coisas ficam bem difíceis e às vezes a gente não quer nem se ver, mas não podia deixar que essa ira ficasse tão grande a ponto de matar o seu irmão. Veja que o texto vai dizer: qualquer que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento. O que esse texto está falando é de uma prevenção para que não haja esse homicídio espiritual. Aqui ele está tratando da questão espiritual. A lei tratava da questão física. Então, para evitar o homicídio de qualquer natureza, não fique irado sem motivo. Não fique irado pelo narcisismo. A pessoa fez um comentário, eu não gostei, mencionou meu nome. E a pessoa vai lá e fica zangada, quer matar, quer morrer porque tocou no nome dela. Paciência. Há coisas que dá para você relevar com muita tranquilidade e outras que você trabalhando você consegue suportar. Entende? Então, era isso que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo. E o que ele falou aqui é muito interessante. Quem se irá sem motivo contra o seu irmão?
Aí ele vai referir quem proferir insulto contra o seu irmão, quem chamar de tolo, seu irmão. E você vai ver essa expressão, o teu irmão, seu irmão, no decorrer do texto. Para demonstrar que no meio do povo de Deus, no meio da igreja evangélica, no meio da igreja dos crentes, não pode haver esses homicídio espiritual, eu odiar o meu irmão, eu viver de insultar o meu irmão, eu viver de provocar males, seja com a língua, seja com a prática, seja com o que for. Eu não posso fazer isso. Fernanda Ferreira, seja bem-vinda ao nosso comentário bíblico. Então o texto sagrado que nós estamos lendo vai dizer aquele que se irá sem motivo. Veja, a lei dizia uma coisa e Jesus está dizendo, eu porém vos digo. Nesse caso do mandamento não matarás, Jesus aprofunda esse mandamento para nós e diz coisas que lá na lei não estavam, porque agora vai se tornar não mais a lei de Moisés, mas a lei de Cristo, porque Cristo está ratificando essa lei. Então não matarás só é um ensino para nós válido, porque Jesus ratificou esse ensino. Jesus deixou ele muito claro para nós e reestabeleceu. E veja o que ele diz aqui, ele agora começa a tratar o princípio do homicídio, porque primeiro a pessoa começa ficando indignada, irada. E aí a palavra de Deus diz, tenha cuidado para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por isso muito seja contaminado. Aquele que odeia o seu irmão é assassino. Está lá em 1 João, aí fala que, usa até o exemplo de Caim, que era assassino, era do maligno e matou o seu irmão. Então, o ódio contra o irmão, ou o assassinato, ele é precedido de um ódio, de uma ira, de um ressentimento. E Jesus começa lá atrás dizendo, não fique irado contra o seu irmão. Não fica irado contra o seu irmão. Resolva esse problema da ira com o seu irmão. Não fique irado sem motivo contra o seu irmão. Porque tem gente que é de lua. Não pode ver o outro crescer que já está zangado com o irmão. Não pode ver o irmão aprender a cantar melhor do que ele, que já está querendo zangar, inventar, difamar. Júnior Cavalcante, meu grande amigo da informática, fera, seja bem-vindo ao comentário bíblico. Outro não pode ver o irmão aprender a pregar que, começa a questionar. Não pode ver ninguém crescer que já quer derrubar. Então ele fala desse tipo de gente que se ira sem motivo contra o seu irmão, ele está sujeito ao julgamento. A outra coisa, que é um erro muito grave, a pessoa além de se irar sem motivo, insultar o seu irmão. Porque isso quando você está insultando o seu irmão, você está iniciando uma caminhada para a sua própria condenação. Quando você começa a destruir a moral do outro, você está ofertando a sua alma para o inferno. E isso é muito comum, e o texto diz assim, quem chamar de tolo o seu irmão estará sujeito ao julgamento. Isso é muito comum na vida eclesiástica, eu como pastor tenho que tomar decisões. E aí de vez em quando tem uma pessoa que não quer se conformar ao evangelho, mas ele quer que eu torture a Bíblia para aceitar ele na imoralidade, no pecado e em um monte de outras coisas. E eu digo para ele que isso não vai ser assim, que no nome de Jesus nós vamos continuar sendo fiel à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada. Então essa pessoa fica zangada, fica indignada, fica brava com a gente e ela não aceita a decisão. Então ela sai e diz, eu vou procurar ali o pastor da igreja que está se abrindo agora, e chega lá, começa a me difamar, começa a me caluniar. Assassinato da moral, você vai para o inferno, porque a Bíblia Sagrada está dizendo, e deixa isso muito claro, quem proferir insulto ao seu irmão, quem chamar de tolo, meu querido pastor Arquimedes, grande ministro da palavra de Deus, seja bem-vindo ao nosso comentário bíblico nessa manhã, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando a pessoa sai, vai para um outro lugar porque não quer consertar o seu pecado, aí fica de longe, difamando, atirando pedras e coisas dessa natureza, ele está incorrendo exatamente nesse homicídio espiritual aqui, está tentando matar o seu irmão, e o único que tentou matar seu irmão na Bíblia foi o Caim, porque ele era do maligno. Essas diferenças, divergências, elas sempre vão existir. Meu irmão Matheus Carvalho, seja bem-vindo à nossa transmissão ao vivo, ao nosso comentário bíblico. Por isso, evite esse caminho. E é interessante que o Senhor não falou apenas daqueles que procuram causar a destruição. O Senhor falou da solução. Como é que a gente soluciona esse problema daqueles que vivem de insultar, falar mal, com fofoca, denegrindo, perseguindo, querendo atrapalhar a caminhada do outro? O que o Senhor nos diz? Qual é a orientação de Deus? A primeira coisa está aqui no versículo 23. Se, porém, ao trazer a tua oferta,
e ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa no altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então voltará a fazer a tua oferta. Veja que a primeira coisa que o Senhor coloca aqui como medida a serem tomada para a gente eliminar a possibilidade de estar cometendo esse homicídio espiritual e esse homicídio social e também, claro, esse homicídio físico mesmo, de matar e tirar a vida do outro. O Senhor dá a primeira orientação, ele primeiro lembra porque o teu irmão tem motivo de estar zangado contra você. Aí você tem que ser crente e parar com o narcisismo, porque eu já vi tantas pessoas que fez o que é errado e ainda fica dizendo, o fulano de tal está me perseguindo, o fulano de tal está me atacando, o fulano de tal está fazendo isso contra mim, não sei por que o fulano de tal está fazendo isso comigo. Sabendo que fez o que é errado, sabendo que às vezes agiu com desonestidade, sabendo que fez o que não devia fazer, mas é um narcisismo muito grande. Então a primeira coisa, lembra o motivo pelo qual o teu irmão está zangado com razão contra você. Porque ele tem razão de estar zangado. Você agora entendeu por que ele tem motivo de estar zangado contra você? Então você que deu o motivo, você que fez o que era errado, vai lá onde o teu irmão, vai lá onde ele procura se reconciliar com o teu irmão. Vá até onde teu irmão está. É o que o texto diz. Você lembrou que ele tem alguma coisa contra ti? Você lembrou os erros que você cometeu? Então vá se consertar dos seus erros. Vá procurar conserto. Agora detalhe, só vá procurar o seu irmão se você for para se reconciliar. Porque se você for lá para bater boca, se você for lá estando errado para tentar se justificar, você além de estar pecando, pode levar o teu irmão ao pecado. E isso não pode acontecer. Por isso o Senhor, ele traz uma orientação muito clara. Vá se reconciliar, vá consertar a besteira que você fez, vá consertar o erro. E para com esse narcisismo político, o político um bicho todo nojento, enrolado, e ainda está dizendo, tentando se justificar, que o pessoal não está entendendo ele, que estão atacando ele, que estão perseguindo ele. Isso é uma doença psicossocial que precisa ser mudada, que tem que ser transformada. Você, como evangélico, que segue o evangelho, tem que ter aquilo que é chamado de o toque do Espírito Santo. Você tem que ter uma consciência tranquila diante de Deus e dos homens. Por isso, ao identificar os seus próprios erros, não fique se auto-justificando. Procure admitir a sua parte de culpa e se conserte. Peça perdão quando tiver que pedir perdão. Reconcilie, reconheça o seu erro. Essa é a grande demonstração de grandeza no reino de Deus. É você saber se humilhar. Faça o que for possível para chegar a um acordo. Como diz a Escritura, no que depender de vós, tende paz para com todos os homens. E assim você vai estar eliminando essa coisa de estar tentando destruir a moral do outro. Essa questão é tão séria que o Senhor disse, olha, eu vou destruir aqueles que falam mal dos outros pelas costas. Deus é perfeito nas suas afirmações. E é isso que ele está ensinando para nós, que aqueles que falam mal dos outros pelas costas serão destruídos. Osmarindo Ribeiro, seja bem-vindo ao nosso comentário bíblico, seja bem-vindo a Francisca Leite, também ao nosso comentário bíblico. Essa porção da palavra vai nos mostrar que dessa maneira nós vamos estar evitando esse erro de ficar sofrendo, remoendo pecado. Tem muita gente hoje que não consegue avançar na vida porque está presa a muitas situações de amargura do passado. Francisco Holanda, seja bem-vindo ao nosso comentário bíblico. Preso ao passado, preso àquilo que aconteceu de ruim lá atrás, porque nunca consertou. Mas a mensagem do Senhor Jesus Cristo para nós hoje é que nós, de acordo com o versículo 25, entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz e o juiz ao oficial de justiça e seja recolhido à prisão. Resolva enquanto você tem tempo para resolver. Não vai esperar o tempo passar achando, o tempo é o melhor remédio para curar essas coisas. O tempo não cura nada.
O que cura é a disposição do coração em perdoar, em amar, em abrir mão do orgulho, da vaidade, do ego e ir se reconciliar com o teu irmão para que a gente tenha uma vida sossegada e tranquila no meio de um povo que de fato teme a Deus e que faz a vontade do Senhor. Certinho? Por fim, o verso 26 diz: em verdade te digo que não sairá dali enquanto não pagares o último centavo. Ou seja, ninguém, pessoal, será indesculpável por não ter feito o que devia fazer. Ninguém será desculpado diante de Deus porque não fez o dever de casa como cristão, como evangélico. Então, evite esse homicídio, evite estar se irando, se indignando e querendo destruir a vida do seu irmão. Porque se você persistir por essa caminhada, a sua condenação é certa. O texto sagrado deixa muito claro que aqueles que não seguirem essa orientação do Senhor, eles certamente não sairão dali enquanto não pagar o último centavo. E sabe quando será o dia do julgamento? Bem após a minha e a sua partida. Por isso, quando você partir desse mundo, parta em comunhão com Deus e com seus irmãos. Procure em todo dia da sua vida como cristão ter uma consciência limpa, tranquila, diante de Deus e diante dos homens. Que Deus em Cristo abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus. Tenham todos aí um bom dia.